Olá, bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias, inclusive no modo Spotify. Hoje nós estamos com um grande prazer, nós viemos na clínica belíssima da minha amiga doutora Maitê Pimentel Tomárquio. É Tomárquio, não é que fala, senão ela fica brava comigo. Bem italiano. Bem mesmo. italiano, né? E a gente decidiu falar de um tema, né? Que é a dificuldade em perder peso. Então, as pessoas ganham peso, perdem peso, fazem tratamentos adequados, mas muitas vezes não conseguem, e aí ela vai dar algumas dicas e explicar para nós por que isso acontece. Lembrando que a Maitê hoje é uma pessoa super conceituada aqui em São Paulo. Eu vou falar só as coisas mais recentes, que ela é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, gestão 2024 e 2025, e ela é assistente da Liga da síndrome, né, da metabólica do Hospital das Clínicas. Ela faz bastante pesquisa, está dando aula, não sai de congresso. Então ela é a pessoa certa para dar essas dicas para a gente. Mas terceira vez que você está vendo, hein? É verdade, terceira vez. E você vem e arrasa, né? Obrigada, sempre. Sabe que eu te adoro, né? Então são dois. Super, mas não assim, conta para ninguém, lisonjeada. né? Então tá bom. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá, assim, nessa dificuldade em perder peso, explica para mim o que é obesidade, porque eu vi alguns números assustadores, né, que em 2025 nós temos 2,3 bilhões no mundo de pessoas acima do peso, e sendo que 700 milhões estão índice de massa corpórea acima, né? E aí eu vi que tem uma proporcionalidade de homem e mulher. Mas fala para mim, o que é obesidade? Então, a gente sabe, obesidade é quando é o acúmulo de gordura. Gordura a gente chama de adipócitos, né? Então não é necessariamente aumento de peso, que a gente pode ter aumento de peso com massa magra, com músculo. Então aumentou adipócitos, e ainda mais na região visceral, é onde hoje em dia a endocrinologia pensa que é uma coisa ruim. Porque antigamente era o IMC só, Liboni, então é peso dividido pela altura ao quadrado. Essa é a classificação que era considerada para obesidade. E esse índice, olha que interessante, ele foi feito na época de militarismo para escolher os que tinham IMC maior, que eram os mais fortes para a guerra, para lutar. Mas você não dividia a composição corpórea, se era água, músculo, gordura. Então hoje, além do IMC, que a gente tem essa classificação, então quando é obesidade grau 3, né, a gente tem o IMC acima de 40, grau 2, 35, 39,9, quando grau 1, a gente diminui esse número de 5 em 5. A gente tem essa classificação, mas hoje a bioimpedância, os métodos de avaliação de gordura, eles estão atentos para acúmulo de gordura. Gordura é um marcador inflamatório, obesidade são acúmulos de gordura em que você vai começar um processo inflamatório no corpo. Por isso que a obesidade leva ao infarto, leva ao Alzheimer, porque a obesidade, a insulina alta no cérebro é pior, os riscos, né, que a gente tem de esteatose hepática, porque tudo começa como uma inflamação. Então, portanto, é algo que a pessoa deve estar atenta e que tem que ter um tratamento para isso. Não pode ser uma coisa que fala, não, eu estou só acima do peso. Opa, precisamos correr atrás. Justo. E esse é um ponto, Liboni, muito legal da gente falar. Por quê? Agora, com essas coisas de não pode, é fobia, gordofobia, uma coisa assim, você pode estar feliz com a sua estética. Mas nós, como médicos, temos que deixar bem descrito que é uma doença, o CID-AE 66.0. Então, por que é uma doença? É porque a obesidade, ela leva a mais de 200 tipos de doenças relacionadas. Porque, como eu falei, é uma inflamação. E essa inflamação crônica, ela vai levar a muitos distúrbios no organismo, se a gente não conseguir tratar essa base da obesidade. Do mesmo jeito que a magreza extrema também, e assim por diante. O ideal seria ter o equilíbrio, né? E aí, quais os fatores? Por que as pessoas estão ganhando tanto peso? Porque a gente pegava antigamente, eu me lembro que eu andava no centro de São Paulo, mas a gente andava muito, né? Não andava muito de carro. Então eu vejo que em cidades onde as pessoas andam muito e usam serviço público de transporte, elas são mais magras. E em alguns lugares elas são mais obesas, tipo os Estados Unidos, por exemplo, Texas, então as pessoas são mais gordinhas e tal, porque elas estão mais sedentárias. Tem alguma coisa a ver com essa nova meio de vida que a gente está levando? É alguma coisa que mudou na comida? O que está acontecendo que está fazendo as pessoas engordarem? A gente vê os gráficos, né, eles vão aumentando cada vez mais. O que está acontecendo? Então, são vários fatores. Para
obesidade, no geral, 60% é fator genético. Então, a dificuldade de um é diferente de outro para a perda de peso. Então, eu falo, não vai matar a família, né? Porque a genética é desfavorável, mas às vezes o sacrifício de um é maior do que o outro. Tá, isso a gente não consegue mexer ainda. Aí, do resto, é o quanto a gente come a mais e o quanto a gente gasta a mais, é cálculo. Como a gente tem agora mais sedentarismo, a gente não tem tudo, essa locomoção do dia a dia, de andar, bicicleta, ela faz muita diferença no final do dia. Então, esses países urbanos que a gente tem muito mais medo, empacotados também, os embutidos, comida que não é de verdade, que é da feira, que é legume, fruta, a gente tem aí um avanço no valor calórico agregado a esse alimento. Fora isso, esses alimentos que a gente come, processados ou ultraprocessados, eles têm uma alteração da microbiota intestinal. E a gente sabe que a gente tem as bactérias do bem e do mal, que essa alteração microbiótica, a gente também tem alteração no ganho de peso. Outro fator, estresse. Quem não dorme direito é outro fator que a gente aumenta o peso. Zonas urbanas, disruptores endócrinos, são substâncias, fumaças, organofosforados, que eles alteram também a epigenética, que é a expressão genética dos genes que propiciam aí uma obesidade. Olha que interessante isso. E é o que você falou, sedentarismo. Então, as crianças, tempo de tela, mais do que 2 horas, a compulsão, a ansiedade. Então, os distúrbios psiquiátricos, eles aumentaram muito agora, depois da pandemia. Mais de 37% de aumento em ansiedade e depressão. 30% da população está tomando remédio para dormir. São os últimos dados agora do congresso que a gente teve de psiquiatria, faz o que, 1 mês e meio. Então, tudo isso, emocional, o hábito de vida, o tipo de comida, a genética sendo expressada de outra forma, essa epigenética, a microbiota, falta de atividade física, então juntou tudo. E os índices estão alarmantes. A gente tem hoje 33% das nossas crianças acima do peso. Então, 60,5%, 63% das pessoas no Brasil estão acima do peso. Então, onde que a gente vai chegar? A gente tem dados de, mais ou menos daqui 15 anos, mais de 75% da população vai estar acima do peso. Um dos dados que eu levantei aqui é que 1 a cada 4 brasileiros estão acima do peso. É isso? É muito, né? É muita coisa. E aí você já falou algumas coisas, que é incidência, regionalidade, que é mais os centros urbanos, sexo acometido e faixa etária e classe social. Então, mulheres um pouco mais, isso depende, né? Depende do país. Por exemplo, o Japão é o país que tem menos obesidade. E aí a gente tem um pouco mais de homens do que mulheres. E mais a síndrome metabólica. Então, você pode ver, às vezes as pessoas são magras, mas têm a gordura visceral aumentada, que acontece no Japão. Magros, mas com mais síndrome metabólica. As mulheres têm uma tendência maior de engordar, em todas as estatísticas do mundo, porque os hormônios femininos, eles são feitos para maior acúmulo de gordura, que foi feito para aleitamento materno, né? Então, você pode ver, você vai fazer um campeonato, marido e mulher, mesmo exercício, mesma comida, mesmo tudo. O homem sai ganhando. Uns 30% mais rápido quando a gente faz esse tratamento de perda de peso. Então, mulher, por causa do estrogênio, tem uma tendência, progesterona, pelo aumento. A gente tem, nos países que a gente, antes eram países subdesenvolvidos com maior grau de obesidade. Por quê? Pouca proteína, poucos legumes, saladas e mais carboidratos. Macarrão, o arroz, que seriam, né? E pouca atividade física. Mas hoje a gente tem agora... Não tem mais isso, né? Então, países que você tem alto grau de desenvolvimento, Estados Unidos tem maior grau de obesidade. Porque a lei da oportunidade, a facilidade. Eu quero fácil, eu quero comprar, eu quero comer. É barato? É barato, então é sempre estímulo de muita quantidade. Você vai nos Estados Unidos, é pacote enorme e mais tantos é para você comer o dobro, o triplo. Então, induzem a compulsão alimentar, né? Quando a gente fala em países da Europa, é uma grande vantagem, porque a dieta do Mediterrâneo é uma que mais dá longevidade, diminui o risco cardiovascular, que é baseado no quê?
nos legumes, nas frutas, na gordura mais na proteína do peixe, do frutos do mar, Do não tanto azeite. da carne vermelha, azeite de oliva extra virgem, oleaginosas, então, e andam mais, tem mais bicicleta, mais andar, não tem tanto espaço para carro, né, porque são lugares menores. Então, esse andar do dia a dia, não ter esse sedentarismo também é uma grande vantagem desses países. Aí você falou para mim os riscos, né? Então tem os riscos cardíacos, de diabetes, oncológicos também, eu acho que é importante, né? Que é minha praia também. Então a gente vê que tem mais riscos, né? Porque quando você come mais, você também está alimentando as células cancerígenas, né? Então tem várias coisas, né? Eu acho que a gente falou bem disso. Aí, Maite, vamos falar uma coisa. Aí eu te encaminhei um paciente meu para você examinou, aí como é que você trabalha com esses índices de massa? Tem índice de massa magra, índice de massa corpórea, bioimpedância? Como é que funciona esses índices para você começar a trabalhar? Porque o brasileiro tem corpo diferente, diferente do japonês, que é mesmo padrão, o espanhol. Aqui nós somos uma miscelânea de raças, né? Sim. Então tem gente que é alta, mas é forte e está com sobrepeso, mas não é sobrepeso, ele tem muito osso. Me explica aí, como é que você faz as contas, hein, para saber se a pessoa está ruim ou não? Vale. A gente tem vários critérios e vai mudando, mas agora pela nova critério da Sociedade Brasileira de Síndrome Metabólica, a gente tem o critério cintura abdominal para homens. Não pode passar de 90 centímetros e mulheres 80 centímetros, tá? Só vou falar isso que tem alguns guidelines, mulher 80 até 88, homens até 104, mas hoje 80 mulher, 90. Então uma boa medida é a cintura abdominal, tá? A bioimpedância, ela vê a composição corpórea. Então ele vê quanto que eu tenho de gordura na barriga, no braço, na perna, de músculo, e a gente tem esse índice do corpo total, mulheres de 18 a 28% é o ideal, homens de 10 a 20%. Massa magra depende. Então, a média das mulheres 25 a 35 de massa magra e homens um pouquinho mais, 35 a 45. Aí eu não estou falando de ser juju paniquete, de ganhar músculo para estética, eu estou falando de não ter sarcopenia, de ter função preservada do músculo, locomoção, longevidade, porque Harvard deixou em 2019 bem claro que músculo é cérebro e é longevidade, não ter osteoporose, osteopenia. E a gente sabe que essa classificação, Liboni, de músculo, você aumenta 30% o metabolismo. Então, para quando a gente vai tratar de obesidade, não vale o peso dividido só pela altura ao quadrado. A gente mede a cintura, mede às vezes o quadril, que tem a relação cintura-quadril. A gente tem uma bioimpedância. Se tiver um estudo científico, a gente usa a DEXA, que é tipo uma ressonância que a gente vê com mais perfeição, para dados mais estatísticos. Mas no fundo, a gordura da barriga ela é muito pior do que a gordura do quadril, né? A gente tem até algumas doenças, e hoje está muito se falando de lipedema, né? É até legal a gente falar isso, porque cintura fininha e gordura na coxa não aumenta o índice cardiovascular. Tem uma doença que é a lipodistrofia familiar benigna, que você tem as perninhas fininhas e a barriga com uma resistência insulínica altíssima, que você aumenta muito o risco de ter pancreatite, triglicéridos altos, diabetes. Então, olha que interessante, a gordura dura de barriga é o que mais faz mal. O lipedema, que está muito se falando, ele é uma celulite com inchaço nas pernas, que não é o linfedema, que é vasos, lipedema, é um processo inflamatório. Isso esteticamente as mulheres não gostam, elas estão procurando muito até cirurgias específicas, mas você vê, por risco cardiovascular isso não altera tanto. É a gordura que está dentro da barriga que é o maior risco para a gente. Gera inflamação, né? É inflamação. Tá. E aí, bom, aí eu te mandei lá o paciente, e aí quais exames que você começa a fazer para fazer um screening desse paciente, para ver o que está acontecendo com ele? O que você pede? Então a gente veio aqui, está acima do peso. Vamos ver hábito de vida. A gente tem que fazer pelo menos 150 minutos de exercício, aumentar para 225, isso seria o ideal por semana. A gente vê se é musculação aeróbico de acordo com a bioimpedância. Então, o paciente que já tem massa magra, a gente prioriza o aeróbico. Não tem, eu tenho que também fazer a musculação junto. Aí eu faço qual exame? Bioimpedância, examino o paciente, a gente tem que pedir hormônios. Porque muitas causas da obesidade são os distúrbios hormonais. Então não adianta você fazer às vezes dieta, o exercício, a rotina mudar, a qualidade do sono, se você tem uma prolactina alta.
prolactinemia é um hormônio anabólico. Se eu tenho um eixo de hipotálamo, hipófise e cortisol alto, síndrome de Cushing, é uma doença que retém líquido, engorda, dá estrias, o metabolismo vai lá embaixo. Eu tenho que investigar se é hipófise, se é adrenal, para eu fazer a retirada dessa glândula que está alterada. Se a pessoa tem um hipotiroidismo, não trata, a gente vai ter um déficit metabólico de 30% a 40%, dependendo dos valores. Hipogonadismo, testosterona baixa. Andropausa, da depressão, da cansaço, não consegue fazer exercício, ainda o metabolismo cai. Mesma coisa mulheres na menopausa, cai o metabolismo das mulheres 22%. Então a gente faz uma investigação de vários hormônios, adrenal, hipófise, hormônios micronutrientes e macronutrientes, porque essa alteração de elementos do sangue até dá uma coisa chamada síndrome da fome oculta. Então a gente vai em busca de comidas da recompensa, do hedonismo. Eu posso, eu mereço, só hoje, só um pouquinho. Quando a gente tem desequilíbrios de macro e micronutrientes. Então a gente faz a investigação dos hormônios, das vitaminas, a gente faz também sempre uma investigação tiroidiana, eu gosto sempre de ver de parte cardiológica, examinar o paciente para descartar linfedema, lipedema, celulite, porque aí vira uma confusão. Aí tem que fazer uma geral para poder ver se está tudo ok. E muitas vezes eu peço ajuda do Liboni também, não é, Liboni? A gente brinca dessa recompensa, né? A gente vai, às vezes, em lugares por quilo, então você vê as meninas todas pegando salada, aquele prato bonito, mas bem miudinho, que elas vão passar fome. Aí elas olham o brigadeiro na hora que elas vão pagar a conta, elas levam embora. Então é a recompensa, eu fiz uma dieta lá, eu acho que vai poder caber isso aqui. E poderia ter feito um prato melhor, né? Que daria saciedade e ela não precisaria comer isso. Então isso é comum a gente ver. Aí me fala uma coisa, existe fator genético, né? Porque assim, tem gente que vai ter, o que você explicou. O fator genético é quanto? 20%, 30% da obesidade? É isso? Até mais. É? Quando a gente falar, isso é legal vocês saberem. A gente tem as obesidades monogenéticas, monogênicas, que aí é um gene específico que a gente sabe, que é desde criança. Então, deficiência da leptina, do receptor da leptina, do PCSK1, aí a gente tem várias doenças. Aí, desde criança, as crianças chegam a 120, 130 quilos. Quando a gente fala o adulto que não tem o monogênico, multifatorial, Liboni, se acredita que os estudos estão chegando, às vezes, até 40%, 60%. E antes era esse dado, 30%, mas eles estão descobrindo cada vez mais genes. E eles estão vendo que essas vias orexígenas e anorexígenas, de dar fome e tirar fome, elas têm muitos hormônios e receptores que a gente não estava investigando, né? Por isso que essa parte genética é muito importante e muito vinculada com a psiquiatria. Porque eu falo, não é que o psiquiatra corta a cabeça, estuda em cima e o endócrino embaixo. Tá tudo junto, misturado. É um combo. E aí, 60%, 80% sendo genético, a gente usa muitos remédios da parte psiquiatra para a obesidade. Porque a gente diferencia mesmo. Por isso que na consulta do endócrino a gente também tem uma diferenciação da via psiquiátrica. Se ele é compulsivo, se ele é night eating síndrome, trabalha muito e come à noite, se ele vai à noite síndrome do comer noturno, se ele é hedônico, se ele é hiperfágico, porque isso diferencia até o tipo de tratamento medicamentoso que a gente faz uma escolha para ajudar nesse hábito alimentar. Nossa, como é complexo isso, né? E aí, as medidas, aí você chegou, fez todos os exames, e as medidas que você faz para começar a fazer esse trabalho no paciente de perda de peso, como é que você faz? Aí é dieta, exercício, acertar o sono, acertar a parte hormonal. Sim. E tem mais alguma coisa que você faz? A gente acompanha com alguns casos psicólogos junto para fazer essa coisa da limitação de comportamento. Nutricionista, você sabe que tem muito paciente que não quer, né? Acho que quer tomar o remédio, não. Mas é uma coisa que a gente tem que insistir, fazer essas mudanças, pegar firme com a atividade física. A gente vai seriando a cada consulta quanto melhorou de proteína, não só na quantidade de sangue, mas na bioimpedância de massa magra. A orientação com um treinador físico também é muito importante. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no consultório, uma assessoria para os pacientes que gostam disso, para lapidar o treino. Porque na bioimpedância eu vejo, é mais membro superior, inferior, barriga, que tipo de treino, aeróbico, anaeróbico, de resistência, de hipertrofia, de carga, a gente tem tudo aí, uma coisa vinculada
com dieta, pré-treino, pós-treino, suplementação. E aí eu vou vendo pela bioimpedância, pela rotina da vida e pelos exames hormonais, de vitaminas, tudo, como é que a gente vai dando seguimento. E aí onde é que entram os remédios que você... Tem vários hoje no mercado que fazem, e até modismos, né? E alguns medicamentos que estão trazendo alguns problemas. Onde é que você entra com medicamentos para ajudar esse paciente? Tá. O remédio que se usa, a quantidade que se usa e quando se usa vai depender muito se esse paciente já teve, né, um insucesso com várias dietas, várias mudanças de estilo de vida. Se ele tem algum problema hormonal junto, que a gente tem que usar remédio para tratar esse hormônio, e da aderência desse paciente. O que a gente sabe hoje em dia é que só usar inibidor de apetite, igual se usava antigamente, Sim. anfetaminas, então fenproporex, anfepramona, manzindol, o reganho de peso é muito alto. Então hoje a gente tem remédios, oportunidades de você aumentar a saciedade para diminuir o desejo emocional, que é essa fome hedônica, junto com aceleradores de metabolismo. Então, por exemplo, tem paciente que é beliscador, então ele sempre está em busca do docinho. Então, talvez a base dele seja uma ansiedade. Então, a gente vai para a linha de ansiolítico junto. A gente tem pacientes que são compulsivos, comem quantidades, repetem. E esses hiperfágicos, os análogos do GLP-1, eles são satisfatórios. Por quê? Eles ajudam a diminuição do esvaziamento gástrico. Então, a pessoa, por mais que tenha o zóio gordo, que a gente brinca, ele não consegue. E esses remédios novos, que Ozempic, né, Victoza, Saxenda, eles, além de ter essa complexidade de diminuição do esvaziamento gástrico, no cérebro eles aumentam, sim, várias vias de saciedade e eles têm a diminuição da resistência insulínica. Por isso que, além de saciedade, estudo SELECT diminui 20% o risco de infartar com esse tipo de medicação. Estudo FLOW agora melhora o risco de perda renal, insuficiência renal. O estudo para Alzheimer, interessantíssimo e aprovado. Então, resistência insulínica cerebral é o diabetes tipo 3, que é o Alzheimer. Então, esses remédios também ajudam na via de desinflamar a resistência insulínica cerebral. Então, a gente está indo para uma linha metabólica, não só remédios que mexem com a consciência do comer, mas sim com acelerar o metabolismo. E agora, recentemente, tirzepatida. Tirzepatide é uma molécula que é o GLP-1 mais o GIP, segundo hormônio da saciedade. E daqui a uns 5 anos veio o glucagon, terceiro. E essa molécula, ela, além de dar essa saciedade com um pouco menos de náusea, ela conseguiu nos exames científicos diminuir gordura visceral como nada visto. Então tem um poder aí termogênico, algumas coisas que a gente está vendo, fora despertar, abrir uma célula beta-pancreática. Todo mundo está falando da obesidade, mas poucos estão falando que esse tipo de molécula aflora a célula beta-pancreática, que seria uma recuperação da célula que produz insulina para o diabético. Então, olha que interessante, tem coisas que a gente ainda não está sabendo, mas a evolução é essa. Então, hoje, quando que eu escolho? Vai depender em sucesso de tratamento já com dieta e exercício, grau de psicologia, estado psicológico desse paciente, se ele está numa menopausa, se ela está numa menopausa ou andropausa, se a gente tem algum distúrbio hormonal e o desejo do paciente. Então, E tem esses paciente... reganhos de peso também vai ajudar, né? Justo. A célula de gordura, ela é burra, eu falo. Ela é ignorante. Sabe o que ela faz? Ela produz leptina, a célula de gordura, que é o hormônio da saciedade. Você diminuiu o peso, você diminuiu gordura. Você diminui a saciedade. Ou seja, você tem mais fome quando você emagrece. Então, é uma luta constante. O ideal é não engordar muito, porque chegou naquele peso máximo, Não volta mais. memória metabólica, o teu corpo quer aquela energia de novo. Cada 2 quilos que vocês perdem, vocês precisam de 1 ano com sacrifício para o metabolismo e o corpo entender que aquilo é o correto. Ou seja, se você engordar mais de 10% do teu peso, você vai ter que aí lutar por uns 10, 20 anos de manutenção. Aí é aquilo que nós voltamos lá na menina por quilo, quando ela olhar o brigadeiro, ela tem que pensar nessa tua conversa. Bom, aí você fez todas essas medidas, o paciente, mesmo assim, não deu certo. Esses que vão para a cirurgia, quem é que vai para a cirurgia? Que aí é encrenca comigo. Aí eu peço tua ajuda, né? Tá, e aí? Tá.
quando a gente tem aí classificação, qual é a indicação de cirurgia bariátrica? IMC acima de 40 ou IMC acima de 35 com comorbidades. Comorbidades entram a apneia obstrutiva do sono, o evento cardíaco que você tem que emagrecer, problemas de artrose grave, apneias que a gente falou é muito relevante hoje em dia, porque aumenta o risco cardiovascular, AVC, risco de trombose, enfim. Aí a gente tem essa opção. Existe também a cirurgia metabólica, que é um IMC acima de 30, com pacientes, por exemplo, diabéticos, com menos de 10 anos de diabetes, diabetes tipo 2, com insucesso no controle metabólico. E aí a gente também tem oportunidade. Então, isso vai muito, não só do IMC, mas a gente tem que ter 2 anos de tratamento com esses pacientes, com uma orientação psicológica, com uma adequação da dieta, com uma consciência, porque não é só fazer a cirurgia, né, Libônio? A gente sabe que o reganho de peso pós-bariátrica é grande. Então, esse paciente que tem muito insucesso, ele não pode achar que fez a cirurgia, não. Ele vai ter que ter essa consciência e muitas vezes a gente continua tomando remédio pós-cirurgia. Que a gente estava conversando agora. Tem que fazer dieta, exercício e tem que fazer acompanhamento, que muitos não acompanham mais. Sim. Esse que é o grande problema, abandona o tratamento, né? E aí vitamina K, e aí a gente tem um distúrbio hormonal grave, é bem complexo. Porque acho que ficam animados, né, Liboni, no pós-operatório, que está dando certo, está emagrecendo. Os primeiros meses, né? E todo mundo repara, depois aí você volta à tua rotina nua e crua, né? E aí você tem que ter alguma coisa para te manter, né? Justo. E quem faz bariátrica tem que ganhar massa magra. Porque tem que depois manter esse metabolismo, tem que adequar as vitaminas. E quem faz direitinho, né, Liboni, tem um sucesso. A gente tem muito pós-operatório de cirurgia bariátrica, que são meus pacientes que acompanham só para ver vitamina, hormônios, e estão super bem. É outra qualidade de vida, né? Melhora muito a qualidade de vida. Então, e agora, eu indico. Você sabe que tem médico que fala, cirurgia bariátrica é a última coisa. Depende do caso, depende do estilo do paciente. Eu acho que depende muito mais dessa consciência que a pessoa tem que ter, porque até você pode falar melhor do que isso. Hoje as técnicas cirúrgicas, elas não são tão agressivas, não é? É minimamente invasiva, vai super bem. Agora, por exemplo, a gente tem visto que muitos, até nos Estados Unidos, eles têm usado a semaglutida no pós-operatório para manter esses pacientes para não ter reganho. Isso é válido? Quer dizer, eu faço uma cirurgia e esses remédios têm efeitos colaterais também, alguns, né? De pancreatite em alguns casos, né? Tem pacientes que têm mais predisposição, problemas que você vai operar o paciente, você tem que esperar 2 semanas, né? Para passar o efeito, tirando a emergência, claro. Vai fazer um exame endoscópico ou colonoscópico, também tem que suspender. Não é uma droga também isenta de problemas, né? Então, tá acontecendo isso fora do país? Como o reganho de peso está aumentando muito no pós-bariátrico, eles querem alguma forma da gente não ter esse insucesso, né? Seria assim, que a gente tem uma porcentagem até mais de 5% num período de 2 anos, enfim. Como que a gente vê isso? Quando você faz a cirurgia, você restringe. Então, por mais que o paciente queira comer, ele não consegue. Mas depois, ele vai dilatando o estômago e a gente sabe que começa. E tem outro fator, na cirurgia bariátrica a gente tem um aumento do GLP-1. Porque você mexe com os receptores intestinais, onde você tem essa daí aumento. E depois de 2 anos da bariátrica, esses GLP-1 vai caindo. Então a gente tem visto que como esses remédios são metabólicos, eles ajudam nessa parte da resistência insulínica e no fator saciedade depois de 2 anos da cirurgia, né? O que não pode, eu acho que é no pós-operatório imediato, não tem o mínimo sentido. Quando se coloca balão, não tem o menor sentido, porque piora. Piora muito. Muito. E a gente sabe também que esse remédio não é assim de qualquer jeito, em qualquer dose. A gente tem que ter um acompanhamento. Inclusive tem um warning, quem tem cálculo na vesícula, você usa uma medicação dessa, você pode ter a colecistite aguda. Pacientes que têm colites, síndrome de Crohn, retocolite ulcerativa, doenças de intestino, não é uma condição. Então, uma molécula, você tem que ver pâncreas, você tem que ver trato gastrointestinal, você tem que ver outras comorbidades para ter uma orientação e uma indicação de dose, inclusive. Inclusive, o pessoal tem comprado esses remédios sem receita, né? E é complicado. Existem até os remédios falsos, né?
E a gente... Hoje eu postei, a Sociedade Brasileira de Diabetes postou, está tendo venda de remédio falso de semaglutida um monte. E da tirzepatida, que ainda não chegou no Brasil, a gente já está conseguindo importar. Mas o que está acontecendo? O pessoal está vendendo frasquinho que é mentira. E o pessoal está comprando. Meu Deus do céu. Não é para amador. E vamos lá. Aí, uma coisa. Aí você já me explicou tudo. E aí, síndrome metabólica. Então, é o paciente que tem aquela esteatose. Ela piora a obesidade, né? Então, me explica a síndrome metabólica e a obesidade. Por que foi feito esse termo, síndrome metabólica? Para identificar características numa pessoa que aumenta o risco cardiovascular. Então, quem tem síndrome metabólica tem 2 vezes mais chance de ter um infarto do que uma pessoa que não tem. Quem é essa pessoa? Ela tem uma obesidade, principalmente com a gordura visceral. Então, tem que ter cintura abdominal maior que 90 homens e 80 mulheres. Junto com isso, uma desglicemia, ou seja, alteração da glicose. Não precisa necessariamente ser um diabético. Então, pré-diabetes, uma resistência insulínica mais grave. O triglicérides é um fator, então quem tem triglicérides, 3 açúcares juntos, são moléculas que ajudam na esteatose hepática, inflamações dos órgãos. Tem a ver com isso. A gente tem a pressão. Pacientes com pressão alta, hipertensos, junto com essa obesidade, eles têm essa relevância de aumentar o risco cardiovascular. E o HDL. O HDL é uma molécula que protege, né, o coração. Então, quando o HDL é baixo, é também um risco aí para a gente ter a síndrome metabólica. E são as pessoas que mais ganham peso fácil, né? Eles comem do lado de uma outra pessoa a mesma comida, mas ganha peso muito mais fácil, né? Então, esse é o paciente que tem que fazer mais exercício, tem que acompanhar mais para não acontecer essas doenças, né? Vai ter dicas agora para a gente finalizar. O que você dá de dica importante para os pacientes? Então, lembrando que a obesidade, tirando todos os viés que a gente está falando, é uma condição de doença que vai levar a doenças mais graves e tem que ser tratadas, né? Quais as dicas que você, então, para enfatizar, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida? Ninguém quer ninguém muito magrinho, nem alguém muito acima do peso. O que você faz para a pessoa estar no equilíbrio? Quando a gente quer mudar aí a composição corpórea, ter qualidade de vida, ter saúde, então a gente tem que mudar a rotina de coisas que está fazendo errado. Então, a primeira coisa é ter consciência, admitir o que está errado na tua rotina. Então, porque eu tenho filho, porque eu trabalho, porque não sei o quê. A gente sempre vai dar os motivos, que é o ticum, eu falo, os diabinhos querendo que você se mantenha na inércia. Então, acho que no processo perda de peso, cuidar da saúde, não só perda de peso, cuidar da saúde é sair da inércia. É o bem-estar como total. E aí você tem que identificar teus erros. Identificou, você procura sempre auxílio de um profissional para te ajudar. A gente luta muito contra essas coisas de, hoje em dia, Instagram, de falsidades, de fake news, que é onde vocês acabam se enrolando e ficam achando que está indo, mas não está indo, você está perdendo tempo. Então procura ajuda e dinheiro. E vida, tempo não volta. Então assim, ou faz ou não faz. E aí você procura um profissional, faça os exames, faça essas composições corpóreas, procure uma pessoa que te acolha, né? Não alguém que dê bronca. Então, precisa de um profissional que entre na tua rotina. Que não entre com remédio direto, é o que você falou. O primeiro tratamento é acertar a qualidade de vida. Se não deu certo, aí tem a segunda opção. Se não deu certo, tem a terceira e a quarta. É assim. Isso. E ter persistência, constância. Então, no mínimo, tem que ser 150 minutos de exercício por semana. Vamos procurar uma dieta mais saudável, não precisa nem seguir nada. É comprar coisa da feira, legumes, verduras, proteína, fugir dos saquinhos. Organizar o sono, a gente precisa pelo menos 7 horas de sono com qualidade. Dormir emagrece, vamos... Ter o dia do lixo, eu brinco, né, o dia da caçamba, mas 2 refeições livres, para não ter dietas tão restritivas, que aí você não pode, depois faz compulsões. Né? Regularizar essa questão de felicidade, alegria, bem-estar. E é isso, você vai devagar e sempre você vai ter um sucesso. E procurar ajuda sempre fazendo alguns exames, né? Tem que fazer, vitamina, hormônio, não tem jeito, tem que dosar. Perfeito, ó, baita aula, eu acho que é isso aí. A obesidade é uma coisa muito complexa e tem que ser atendida por gente que tem essa capacitação e tem essa visão do todo. Não é uma coisa, olha, você sai daqui com
uma receitinha e vamos começar o tratamento, que perde peso e depois vai ter efeitos colaterais muito mais graves lá na frente e não resolveu o problema do paciente. E fica frustrado, né? Acha Fica. que não deu certo, aí não motiva mais para fazer o E direito. acaba esse efeito sanfona, acaba causando mais mal para o paciente, na verdade, do que bem. Maitê, baita aula de novo, hein? Você arrasa, hein? Parabéns, viu? Obrigado de você tomar seu tempo, a gente usar o teu consultório, parar para nos atender, né? Foi o máximo, viu? Obrigado. É um prazer. Obrigada, Nicolau.